pessoal, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. O programa de hoje vai ser muito especial. Nos últimos dias, a nossa igreja, a Deb Riacho Fundo, vivenciou um momento muito difícil. O nosso pastor Wilson foi acometido pelo Covid, precisou ser internado e também entubado, tendo permanecido por quase 20 dias no hospital. Mas o nosso Deus, por sua infinita misericórdia e bondade, fez um grande milagre na vida do nosso pastor. E hoje estamos aqui com ele, nosso pastor Wilson, que vai compartilhar com vocês essa experiência, esse grande milagre que ele viveu. Pastor Wilson, é um prazer enorme estar aqui com o senhor hoje, um sentimento de gratidão muito intenso a Deus por tudo que o senhor viveu e por estarmos aqui hoje podendo conversar depois de tantos momentos difíceis que nós passamos. Prazer nosso, quero agradecer toda a equipe do Falar Cristão e agradeço por essa oportunidade que vocês estão nos dando de transmitir pelo menos assim alguma coisa que aconteceu nesse período desses 19 dias e assim eu creio que é uma oportunidade para a gente edificar pessoas. A gente não tem outra intenção aqui a não ser trazer uma edificação. Antes de entrarmos nas perguntas e no testemunho, eu gostaria que o senhor inclusive falou que queria antes de tudo trazer os agradecimentos aos irmãos, a todos que oraram. Eu quero aproveitar aqui a audiência que tem o nosso canal e assim o alcance que tem a internet, porque foi assim, foram muitas pessoas, né? Foi muita gente. As manifestações, elas extrapolaram qualquer expectativa. Foi uma coisa que aconteceu assim que eu depois, até hoje eu estou tentando assimilar, absorver toda a situação, né, as manifestações que todo dia a gente recebe informações, mas aqui eu quero pelo menos assim agradecer primeiramente a Deus. Uma frase que a gente tem ouvido muito por aí, quando alguém é curado do Covid, é que ele coloca assim, ó, eu venci o Covid. Quando eles foram fazer essa placa, eu pedi para fazer uma frase. E qual foi a frase? Cristo venceu o Covid por mim. Ele fez um milagre, foi um milagre. Por menos, pessoas que estavam ao meu lado foram a óbito, por menos. E o Senhor me guardou ali naquele lugar, né? Então eu agradeço primeiramente a Deus. Segundo, eu quero agradecer a minha família, né? A minha esposa, que quando eu falo eu fico emocionado, né? Porque a minha esposa, ela, coitada, ela chorava aí às madrugadas, teve o apoio dos irmãos, teve o apoio de amigos, teve o apoio, o povo, e muitas vezes ela dava uma de forte, mas quando ela estava sozinha aqui em casa, ela falando para mim que começava a chorar, desesperar, e ficava com medo do telefone tocar, o pessoal pedindo documentação, tendo em vista que várias pessoas ligadas a nós, como o pai dela, o pessoal ligado de madrugada, falando que ele tinha falecido e tal, aquele negócio todo, mas a cunhada do meu genro, né, que foi a irmã Dalvina, e outro rapaz que era um advogado, 35 anos, também ligaram para informar sobre o óbito. E então, como eu estava entubado, então havia toda aquela expectativa, todo aquele medo, né? Então assim, a minha esposa foi fundamental nisso aí, sei que ela sofreu, eu agradeço a ela de todo o meu coração, agradeço os meus filhos, né? Que também ficaram desesperados, eles ficaram aí, colocavam a mão na cabeça, oraram, ficaram mais crentes. Ficaram mais crentes, eita Deus.
oraram mais, buscaram mais, jejuaram mais. E tudo isso aí, hoje a gente ri, né? Porque realmente foi traumático, foi muito difícil. Então, assim, agradeço a eles, agradeço meu irmão, meu único irmão, João Hilton, coitado, ele ia lá, olhava e enfrentava o pessoal lá para saber qualquer notícia minha e tal. E aí ele era o responsável para colher as informações, passar o boletim pro André, os meninos lá da divulgação, né? E passava essas informações e aí eles iam repassando e tal no canal. E o João Hilton, ele foi assim fundamental, né? Ele deu aquele apoio logístico, apoio moral, apoio presencial. Então ele foi assim muito importante. E é o irmão que eu amo, né? É o único irmão que eu tenho. Então ele, a sua esposa, a sua filha, né? Suas filhas. E assim, a família foi de grande importância. Deus, realmente, que Deus possa abençoar a minha família, continuar abençoando. Eu quero agradecer aqui o ministério, na pessoa do pastor Sival, que também foi fundamental. O pastor Sival, ele se mostrou assim muito preocupado. E eu quero agradecer, na pessoa do pastor Osival, todo o ministério. Porque se eu colocar aqui o nome, dessa vez eu vou deixar alguns amigos meus chateados. Porque, olha, foi muita gente, muitos pastores, mas muitos pastores mesmo, que se manifestaram, que falaram, que ligaram para minha esposa, que ligaram para o meu irmão. Então, assim, de todo o meu coração, pastores, obreiros das congregações, das igrejas, né, que se manifestaram, várias igrejas de outras denominações que se manifestaram, né, igrejas de todo o Brasil. Nós tivemos aí as Assembleias de Deus mobilizadas, orando, né, campos missionários, né, os nossos missionários se posicionaram em oração, colocaram suas igrejas em oração. O nosso setor, o setor 11, os pastores colocaram as igrejas em oração. Ali os nossos copastores, os nossos vice-coordenadores do setor, que foram fundamentais e estão até hoje dando aquele apoio, como os nossos copastores na QS12, que estão cuidando ali da igreja, do povo de Deus, da noiva de Cristo, que são pessoas que estão cuidando ali dos departamentos. Houve as mobilizações das DEB, houve as mobilizações dos conjuntos, houve... você vê que o relato que passaram para mim é que não existia conjunto da igreja. Todos estavam tão unidos na oração, clamando, crianças clamando, né, orando a Deus, chorando para que Deus não me recolhesse. Então, eu quero, assim, de todo o meu coração, agradecer à igreja pelo grande apoio que foi este momento de oração. Eu não tenho palavras. A palavra que eu tenho aqui é gratidão, muita gratidão. Quero agradecer as igrejas, né, que assim, todas as igrejas que cooperaram, né? Tem assim a 312 também, porque as irmãs, os irmãos, os obreiros, né, se mobilizaram também para orar, buscar. Muito obrigado, Deus abençoe de todo o meu coração. Agradeço imensamente o Hospital Ana Nery, com toda a sua diretoria, os seus médicos, enfermeiros, enfermeiras. Também não vou dar nome, porque senão eu vou cometer aqui uma falha muito grande. Então, olha, todas as enfermeiras, médicos, todos que trabalham no Hospital Ana Nery, muito obrigado. Olha, o carinho que vocês tiveram por mim foi muito grande. O cuidado que vocês tiveram comigo ali foi muito grande. Gratidão no meu coração por tudo que vocês fizeram por mim aqui naquela UTI, as orações. Porque, olha, foi oração, muita coisa que aconteceu ali. Então, também as manifestações dos irmãos que oraram
aqui fora de Brasília, nos estados, né? Nós tivemos irmãos orando no sul do país, no Mato Grosso, né? Nós tivemos em vários lugares manifestações, em Minas Gerais, Patos de Minas, meus parentes em Patos de Minas, olha aí, minha família Dunga, lá de Minas Gerais, né? Que oraram, né? Buscaram a presença de Deus, intercederam por mim, né? Essa minerada abençoada que eu amo, oração dos irmãos lá da Austrália, né? Que estavam orando por mim, a igreja lá intercedendo, os irmãos também da Indonésia, que também estavam orando, buscando a presença de Deus, orando para que Deus também me desse saúde. O Conselho Tutelar, Deus abençoe, tanto o Conselho Tutelar da Sul como da Norte, mas o da Sul se destaca porque a gente, né, trabalha lá. Então tem ali o pastor Assis, no Conselho da Norte, que tem sido um guerreiro aí, tem nos ajudado na obra, é pastor do nosso ministério. E ali no nosso Conselho da Norte tem ali os nossos conselheiros, né? Tem o Agenildo ali, tem a Sinira, tem o Alex, tem o Lucas, tem o pastor Geseon, são conselheiros, e todo o administrativo ali que é uma bênção na minha vida. Pastor Wilson, o senhor esteve aí, antes de entrar no seu testemunho, o senhor esteve aí nesse tempo todo atuando na igreja, na linha de frente, pastoreando, mesmo em meio à pandemia, mas o diagnóstico não veio por estar na igreja, o diagnóstico positivo veio após uma viagem que o senhor realizou, né? Como foi receber esse diagnóstico? Não, foi tranquilo, porque na realidade a gente vem trabalhando aí já há muito tempo na igreja, há quase 2 anos, né? E tendo contato, os meninos, meus meninos tiveram, eu andei com eles no carro e tal, meu sogro, minha sogra pegaram o Covid, andei com eles no carro e tal, fui ao hospital, levei eles várias vezes, estava indo segunda, quarta e sexta levá-los para fazer hemodiálise, nunca pegou. Também na igreja nunca peguei. Mas, quando eu fiz uma pequena viagem de uma semana, aí lá nessa viagem a gente pegou. Pastor Wilson, aproximadamente 7 dias após o seu diagnóstico, o senhor passou mal, numa terça-feira, no dia 27, né? Foi ao hospital e lá já constatou 25% de pulmão comprometido, né? Você voltou para casa. E aí no dia 20, na quinta-feira você retornou, no dia 29, e aí já estava em 42% e precisou ficar internado. Como foi receber essa notícia de internação? O senhor em algum momento pensou que ia durar quase 20 dias esse período? Na realidade, o diagnóstico, quando chegou na terça-feira, estava tranquilo, né? Mas aí a Dora estava sentindo alguma coisa, né? E a gente foi fazer o exame para ver. E a gente foi lá no Pronto-San, ela fez o exame, com 45 minutos saiu o resultado e deu positivo. E como eu estava sentindo alguma coisa também, aí eu fui no Hospital Ananelli, fiz também, e lá demora um pouquinho a mais, saiu o resultado, mas eu já comecei a tomar algum medicamento. E sei que quinta-feira assim, começou a piorar, porque na realidade eu pensei, bem, assim como foi no William, Eliel, nas meninas, vai ser também fraco, né? Assintomático, quase. Não perdi o olfato, não perdi o paladar. Pensei que ia ser muito fraco. Só que, na madrugada de quinta, eu acordei mais ou menos umas 5 horas da manhã, já assim, sufocado, sem ar. Foi difícil. E aí eu me levantei, quando eu me levantei, aí escureceu tudo. E eu falei, meu Deus, vou cair aqui. Aí eu caí de joelhos, orando a Deus, pedindo a Deus que me dê essa oportunidade, e que Deus voltasse o meu oxigênio para mim poder ir ao hospital, porque eu sentia a necessidade de ir imediatamente. E ali eu fui orando, e foi voltando. Foi quando eu, naquele momento ali, peguei a chave do carro, não chamei a Dora, não chamei ninguém, não falei com ninguém. Entrei dentro desse carro e fui direto para o hospital. Chegar ao hospital, naquele momento ali, foi feita aquela triagem e tal, e fizeram a medição da saturação e viu que estava muito baixa. E naquele momento ali já fui internado. Fui internado naquele momento. E aí entrei já colocaram a máscara, né, de oxigênio, me colocaram 10 litros de oxigênio. Já
Você vê, já estava assim, já difícil para poder respirar com 10 litros. E eles foram aumentando e estava difícil, eu sempre pedindo mais, eu não estava conseguindo respirar. Já no segundo dia a coisa ficou realmente difícil, porque eu deitava de bruço e não dava certo, virava do lado, também não dava certo. E aí os médicos começaram a comentar, falaram, olha, esse aqui vai ter que entubar, né, porque ele está inquieto, não para e tal. E realmente eu estava inquieto, porque é complicado, é só você estando na situação para você saber o que é realmente você ficar sem ar. E aí já tinha feito a primeira tomografia, deu 25%, depois a outra, quando foi fazer, já deu 42%, então foi rápido, né? Ele já foi comprometendo o meu pulmão rapidamente. E aí o médico falou, ó, vai ter que entubar. Eu falei, doutor, não tem problema, se eu quiser entubar, pode entubar. E eu só orei a Deus mesmo e falei com o Senhor, falei, ó, Senhor, está entregue nas tuas mãos o meu espírito, o Senhor que sabe. E aí passou um pouquinho, não vi mais nada. Em algum momento da sua internação, até a intubação, o senhor teve medo por essa evolução rápida da doença, ou até mesmo medo da morte? Não. Eu, sinceramente, eu não tive medo da morte, não. Não tive medo da morte. Eu parece que dentro de mim, eu tinha certeza no meu coração que eu estava de bem com Deus. Então eu estava sufocado, né, ansioso para respirar, mas não pensei assim em morte, não pensei. Só mesmo disse, ó, estou na mão de Deus aqui. Pastor, no dia e no horário que o senhor foi entubado, a igreja, inclusive, alguns irmãos da igreja fizeram um clamor, sem saber ainda se eu estava sendo entubado, praticamente no mesmo horário, né? Que foi na segunda-feira. Na realidade, os irmãos já estavam lá fora orando a Deus, pedindo a Deus que, para mim não ser entubado. Só que eu já estava entubado. Ficou entubado durante 7 dias, né? 7 dias. E o senhor nos relatou que durante esse período da intubação, o senhor teve grandes experiências com o Senhor. Na realidade, o que acontece? Esse é um momento assim muito particular. Por quê? É um momento que, para algumas pessoas, parece loucura. Alguns vão dizer, ele está delirando, deve ser consequências do Covid, atingiu o psicológico dele, ou aquilo que ele viu, é um reflexo. A psicologia, a psiquiatria, ela explica e tal. Com certeza muitas pessoas vão falar sobre isso, né? Porque na realidade, por exemplo, quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18, diz o seguinte, que a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem. E na realidade, quando a gente fala das coisas espirituais, para aquelas pessoas que perecem, parece loucura. Mas para nós, é a manifestação do poder de Deus. Então, quando uma pessoa duvida das coisas espirituais, ele está perecendo. Não é aquele que perece, não, é porque ele já está perecendo. Ele já deixou de acreditar. Porque nós estamos vivendo num tempo em que Jesus falou assim, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra ainda? Então quer dizer, isso é um particular dos dias que nós estamos vivendo, e principalmente do século 21. Porque Jesus diz o seguinte, olha, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra ainda? Ou seja, tem o comentário do nosso pastor, do querido saudoso pastor Antônio Gilberto, que ele comenta a respeito desse versículo. Ele diz o seguinte, na medida em que se aproxima a volta de Jesus, muitos vão apostatar da fé. E na grande realidade que nós estamos vivendo hoje é isso. Nós estamos vivendo esse momento de apostasia.
Nós estamos vivendo esse momento que as pessoas estão deixando de acreditar. Há um ceticismo muito grande na sociedade geral e também há um ceticismo muito grande na igreja, em que as pessoas deixaram de acreditar nas coisas do sobrenatural. E essas pessoas estão perecendo. É aquilo que Paulo falou, que a palavra da cruz, ela é loucura. É loucura. Então o que eu vou falar, assim como você me perguntou algo, o que aconteceu? Porque eu sou um camarada que eu sei o que é certo, o que é errado, aquilo que é externo, o contato externo que eu tive nos momentos de sedação, quando elas se tornavam leves e eu escutava coisas externas, mas também aqueles momentos onde eu fui a um lugar. Eu fui ao inferno, eu fui num lugar de sofrimento. Eu vi pessoas gritando, eu vi pessoas desesperadas, eu vi muitos corpos, jogados, sendo levados. Eu fui num lugar de sofrimento, onde as pessoas gritavam, blasfemavam contra Deus, pessoas que estavam condenadas ao inferno. E eu digo uma coisa, o inferno é real. E ali tinha crentes, ali tinha obreiros, ali tinha pastores, tinha pessoas de vários lugares, pessoas que eram grandes, que se tornaram pequenas, que estavam ali naquele lugar, lugar de sofrimento. Tive a oportunidade de ver que o inferno, os espíritos malignos estão trabalhando para um grande acontecimento. Eles estão trabalhando, enquanto muitos de nós não estamos trabalhando. Muitos de nós estamos parados, mas o inferno está trabalhando para um grande evento. Eles estão trabalhando para um grande evento. Eles não paravam, era o tempo todo. E eu vi muito sofrimento. Muitas pessoas sendo castigadas. Naquele momento que eu estava ali de sofrimento, eu senti a angústia do inferno. Eu senti a angústia do pecado. Eu senti e pude ver pessoas que perderam sua salvação por coisas pequenas, ali dentro. O sofrimento era muito grande. Pastor, o senhor comentou com a gente que antes de ser acometido pelo Covid, antes mesmo de acontecer tudo isso, o senhor já havia pedindo em oração experiências com o Senhor. E essa foi uma resposta da sua oração, então? Eu te mostrei no caderno, né? Você conseguiu memorizar o que estava escrito lá? Manifeste-se a mim. Manifeste-se a mim. Tem 2 anos que eu oro a Deus e falando, Senhor, manifeste-se a mim de alguma forma. Não sei como, mas se manifeste a mim. Porque tem tantas pessoas que dizem, eu vi um clarão no meu quarto. Eu vi isso acontecer. E tem 2 anos que eu oro na madrugada pedindo. E foi isso que aconteceu. Foi de uma forma dolorosa, mas aconteceu. Quais visões mais o senhor teve quando estava entubado, né? Você teve todas essas visões espirituais. O que mais o senhor viveu e viu ali naquele lugar que o Senhor te levou? Eu vi também demônios de prostituição. Olha, os demônios de prostituição. Talvez você vai ficar assustado. Talvez tem muita gente que não consegue assimilar o mundo espiritual. Porque não consegue assimilar o mundo espiritual, só que não é espiritual, meu irmão. Porque o apóstolo Paulo foi um dos que mais assimilou o mundo espiritual. Quando ele escreveu aos Efésios, capítulo 6 e versículo 10,
Ele disse assim, olha, que a minha luta, a nossa luta, não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra as forças da maldade. Então, ele estava dizendo ali de categorias, ele estava falando de espíritos malignos, de demônio, do diabo. E o próprio Jesus falava do diabo. E nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. João 10:10, que ele diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E o ladrão ali quem é? É Satanás. Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que aconteceu com ele? Ele foi tentado. Então, Satanás existe. E a palavra de Deus diz que, olha, não ignoramos os seus ardis, a existência do mundo espiritual. E vi demônios, espíritos malignos. Olha, o que eu vi, que eu escutei, eu escutava, eles falando só em sexo e tal, e você vê aquela promiscuidade no meio deles e influenciando toda a sociedade. Dá uma olhada para a sociedade de hoje. Só tem isso. É o culto ao corpo. É um culto ao corpo. Dá uma olhada na vaidade da sociedade. Dá uma olhada na vaidade dentro da igreja. Dá uma olhada. As pessoas hoje, elas estão mais preocupadas com o corpo do que com a vida espiritual. E tem muitos crentes influenciados dentro da igreja. Muitos crentes que estão misturados, estão no meio da sensualidade. Dê uma olhada, por exemplo, uns 25 anos atrás, era inconcebível você ver um obreiro. Eu vou falar obreiro, porque eu sou obreiro, eu sou pastor. Você vê, por exemplo, um obreiro de tanga e postar na internet. Eu sei que muitos vão, que nada, que não sei o quê. Pode falar, meu irmão. O meu compromisso é com Deus. Mas você já pensou, um pregador e tal, aí o camarada tá ali em cima do púlpito pregando, aí você tá ali, a irmã tá vendo, lembra daquela foto que ele colocou no status lá, colocou lá no Instagram, colocou lá no Facebook, ele lá de tanguinha. Não, mas aí alguém fala assim, mas a pessoa vê e tal, peca porque quer. Não, negativo. Mas você está sendo o agente para que aquela pessoa peque contra Deus. Para que aquela pessoa peque contra Deus. Vai à praia? Vá. Se veste decentemente, tem como. Você pode colocar um short, você pode, entendeu? Colocar um maiô, você pode se cobrir mais um pouquinho, entendeu? E pode curtir sua praia. Qual é o problema? Não tem problema. Mas tem gente que exagera. Você entendeu? E fora outras coisas, como por exemplo, sobre esses pacotes de filmes, né? Porque a gente está falando sobre a concupiscência dos olhos. Porque além de levar as pessoas para esse campo, tem ainda a concupiscência dos olhos. Né? Uma coisa que eu percebi foi que as famílias, elas estão tão embaraçadas, principalmente com pacotes de filmes. Olha só o que está acontecendo em muitas famílias aí. Vai no domingo, o domingo é uma benção, a pessoa recebe poder, vai na quinta, recebe poder, vai na terça-feira, recebe poder, graça de Deus, mensagem de Deus. Quando chega em casa, vai assistir um Batman na vida. Mas qual é o problema, pastor, assistir um Batman? Você sabia que Batman significa Cavaleiros das Trevas? Você sabia disso? Aí vão assistir um filme de terror, vão assistir um filme de suspense, uma coisa, entendeu? Então aquele culto que ele teve ali, ele tinha tudo. Quer outra coisa, outro dado terrível, que é uma grande verdade que está acontecendo hoje? Por exemplo, há 10 anos atrás, ninguém perdia um culto por causa de um jogo do Flamengo, de São Paulo. Ninguém perdia. Agora, é diário você vê jovens, obreiros,
pessoas perdendo cultos por causa de jogo de futebol. E aí você chega na roda que vai conversar com os irmãos, pensa que eles estão conversando sobre cura divina, batismo com o Espírito Santo, salvação. Estão discutindo futebol. Estão discutindo futebol. Ah, o que é errado? Não. O que é errado então? O futebol é errado? Não estou falando que isso está errado, não. Não estou falando isso. As pessoas estão idolatrando jogadores. As pessoas estão deixando cultos. Ei, acorde. Você vê, teve uma irmã que eu falei com ela, essa é uma experiência que eu guardei para mim. Eu perguntei para ela, irmã, a senhora não veio na Santa Ceia? Ela, ô pastor, me perdoe, porque eu perdi o último capítulo da novela na sexta-feira, e aí passa a reprise no sábado. E aí eu tinha que ver o último capítulo da novela. Ou seja, a irmã trocou a ceia e queria que eu desse ceia para ela no domingo. Ela perdeu a ceia no sábado por causa do último capítulo da novela. Você vê, o povo estão embriagados. As pessoas estão embriagadas com as coisas deste mundo, né? Embaraçadas com as coisas desse mundo. E não é só membros, não, pastores, obreiros. É momento de despertar, é momento de abrir os olhos, obreiros. Porque tem muito obreiro também embaraçado. Chega em casa, em vez de ouvir um hino, edificar a vida, não. Vão se matar ali na frente da TV. São os pacotes que eu falei para você, vários pacotes, Netflix, qual é o outro aí? Telecine, né? Telecine e tal, são outros aí, que as pessoas são grandes e pacotes e pacotes e pacotes para ter filme, para ter tudo. E a pessoa assiste tudo. Assiste filme pornográfico. E vai dizendo que quer apimentar o casamento e tal, aquele negócio todo. Tudo aquilo ali é mentira. É mentira, tudo aquilo é mentira. É só uma forma de engodar as pessoas, de enrolar, de enganar as pessoas. Você tem que entender isso. Pode dar uma olhada na igreja hoje. Quantos adolescentes estão envolvidos com pornografia? Quantos jovens, quantos homens casados, mulheres casadas que estão envolvidos em pornografia? E eu vi lá no inferno onde Deus me levou. Deus permitiu que eu fosse lá. Crentes que perderam a salvação. O inferno é real. O inferno é real. Você hoje tem a chance de consertar sua vida. Deus permitiu que eu fosse lá. E Deus permitiu que eu estivesse aqui hoje para falar para você, olha, é tempo de consertar a vida. Preste atenção como é que você fazia antes. Antes você orava mais, antes você jejuava mais. Ah, mas eu estou orando. Mas você está orando, mas está envolvido com filmes. Você está envolvido com pornografia. Ah, mas eu estou tentando. Não é tentar não, meu irmão. É esforçar, fazer de tudo para sair desses embaraços. Porque eu tenho certeza que isso vai trazer edificação para a sua vida. Pastor, você comentou com a gente também que quando foi, né, teve essa experiência da intubação e teve essa visão que o Senhor te concedeu, e chegando naquele lugar, o Senhor clamava por misericórdia. Sim. E lá não tinha. Como foi essa... É porque, olha, foi tão traumático. Deus permitiu que eu fosse lá. E eu falava, meu Deus, tem misericórdia. O que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei assim, meu Deus. E Satanás respondia. Ele falava, olha, aqui não é lugar de misericórdia. Não existe misericórdia aqui. Não existe. Olha, não existe misericórdia lá. E um dado importante. Quando eu estava lá, eu tinha consciência que se eu ficasse lá, eu seria punido. Mais do que todos que estavam lá. Porque eu era pastor. Então, toda pessoa que é crente, pessoa que é pastor, que é obreiro, que ganha almas, se for para lá,
vai sofrer mais. Sabe por quê? Porque eu, você, somos responsáveis para ganhar almas. E o diabo fica mais, furioso conosco. Agora, teve duas coisas que aconteceu em dois momentos. Foi quando eu vi dois clarões por uma janela. Alguém chegou e falou assim: olha, você vai ver, mas você não vai entrar. Você só vai ver para ter aquele gostinho, mas não vai poder entrar. Por duas vezes eu vi aquele clarão. Algo que quando eu vi eu queria ir, mas eu não podia entrar. Era um pedacinho do céu, para que eu tivesse o gosto. Depois, por duas vezes aconteceu de eu ouvir hino celestial. Ouvi uma vez aquele hino, começou a ficar forte, e eu queria ir ao encontro daquele hino, mas não conseguia ir. Não conseguia, aí o hino sumia. Passou um tempo, daqui a pouco novamente eu ouvi aquele hino e tentava ir para aquele hino, mas algo puxava, não deixava eu ir. Aí eu voltava para o plano novamente. Aí depois que eu estudei, é que eu entendi que por duas vezes eu quase fui. Mas o clamor do povo não deixou eu ir. Pastor, você passou 7 dias entubado e após esse período veio enfim a extubação. Como foi esse momento da extubação? Qual foi o sentimento que o senhor teve ao sair daquela sedação? Olha, quando eu saí da sedação, aí a questão, né, eu voltei muito desorientado, assim, eu voltei, que a gente fala desorientado, não, confuso, né, eu voltei confuso, porque a sedação muito forte. Na realidade, já tinha voltado, eles tinham tentado uma vez, tinha tirado a sedação. Na sedação, alguém disse para mim, quando eu estava saindo da sedação, que haviam feito uma homenagem lá na frente do hospital, e havia feito uma grande homenagem aqui em casa, entregado alguma cesta, e nisso eu apaguei de novo. Só que dentro da minha cabeça, ali naquele momento, eu pensei que eu tinha morrido. Porque quando falou que tinha feito uma homenagem à Dora, o ministério e tal, eu falei, gente, eu morri. E eu pensei que eu tinha morrido. E quando eu voltei da intubação, logo no primeiro dia, eu voltei daltônico. Eu só enxergava duas cores, preto e branco. E todas as pessoas que eu via, eu enxergava só preto e branco. E como eu enxergava só preto e branco e tentava firmar as vistas e tal, e esse olho aqui eu não estava enxergando nada, porque eu estava até cego desse olho, eu falei, realmente eu morri. Isso aqui deve ser alguma terra que caiu nos olhos e tal, aquele negócio todo. Eu achei que eu tinha morrido. Eu só desacreditei nessa ideia quando eu vi a Dora na porta do quarto da UTI. Né? Quando eu vi ela lá na UTI, eu olhei assim e vi que era ela. Eu falei, não, eu não morri não. E aí foi quando a sedação foi passando e tal, eu fui voltando para a realidade de muitas coisas. Mas, mais uma vez eu falo, sei dividir aquilo que veio externamente e tal. Vi as orações, né? Porque eu vi as orações das enfermeiras que oraram. Olha, pensa nas mulheres guerreiras e mulheres de oração. Estavam orando, colocava a mão sobre o meu pulmão, repreendendo o Covid, o vírus. Elas oravam mesmo, chegavam lá e buscavam a Deus. São missionárias dentro daquele hospital. Permite, Senhor, ele voltar para contar esse grande testemunho que vai ser na vida deste homem, para encorajar vidas e pessoas que perderam seus entes queridos, Senhor, aleluia. Pai, Tu és o Deus de mistério.
mistério, tu és o Deus de milagres, Jesus, aleluia. Oh, Ramanda e Candaramaná, Erebicou, Varamanai. Ah, Deus poderoso, justo e fiel, não olha para nossa fraqueza, Jesus. 3 horas da manhã, um enfermeiro, ele foi fazer a medicação, e na hora que ele chegou perto de mim, ele começou a se arrepiar todinho. E aí, quando ele foi chegando mais perto, ele deu um pulo para trás. Ele falou, olha, tem alguma coisa aqui do lado desse homem aqui. Aí chamou a enfermeira, né? Aí falou, não, eu estou todo arrepiado, olha aqui como é que eu estou. E eu entubado, né? E aí a enfermeira falou, olha, esse moço aqui, ele é pastor. E nesse horário, era o horário que o povo está mais orando, né? E o povo, e a Cristiane estava pedindo para que Deus colocasse um anjo do meu lado lá. Então, do meu lado, tinha um anjo me guardando ali. E o que aconteceu foi o seguinte, testemunho de enfermeiras, né? Que também elas edificaram a minha vida, né? Mulheres de Deus, assim, que dava aquela palavra, me ajudava muito ali. E também teve enfermeiras, né, que me procuraram e falaram, olha, pastor, estou acostumado a trabalhar aqui na UTI, com vários crentes aqui, que a gente ora para Deus e a gente vê que um vai embora, outro vai embora, e a gente não perde um, perde outro. Então, mas o Senhor, quando o Senhor veio para cá, eu não sei de onde veio tanta fé, que a minha fé renovou para mim poder clamar pelo Senhor. E desde quando o Senhor veio para a UTI aqui, pelo testemunho do Senhor, a minha vida nunca mais foi a mesma aqui na UTI. Porque depois que o Senhor veio para cá, minha vida mudou, minha vida espiritual. É um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. E aí, quando chegou na enfermaria, o Senhor nos contou uma experiência que o Senhor viveu ali, que deixa bem claro quando a palavra de Deus fala que a nossa luz resplandece diante dos homens. Na enfermaria, estava um rapaz lá, não vou falar o nome dele aqui, mas assim, ele já estava com um problema muito sério com a esposa, quase separado. E o problema dele é que ele não consegue ser fiel à esposa. E olha, crente. Aí foi esfriando. Então ele não conseguia ser fiel à esposa. Não consegue ter uma só mulher. E aí eu conversando com ele e tal, mostrei a realidade do inferno para ele. E aí ele começou a chorar. E falou, não, a partir de hoje eu vou ser outro homem. Vou voltar para minha esposa com força. Vou sair daqui do hospital. E nós vamos, a partir de agora, firmar na igreja. Vou fazer a obra de Deus. Pastor, 7 dias após o senhor ser estubado, veio enfim a sua alta, né? Que totalizou aí 19 dias da internação até a alta. Inclusive, na sua alta, a igreja se reuniu e fez uma homenagem ali para te esperar na saída do hospital.
Foi assim, uma sensação de vitória, muito choro. Eu estou aqui segurando o choro. Mas foi assim, muito emocionante. E você vê pessoas mobilizadas, o hospital mobilizado, todo o povo, as pessoas nas vidraças, né? A enfermagem, diretoria, médicos filmando tudo, a saída da gente ali. Foi emocionante, uma coisa surreal. Foi coisa assim que eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Coisa que a gente não merece. Rapaz, quem sou eu? Um camarada, eu não mereço. São coisas que aconteceu que, meu Deus do céu, até agora eu estou tentando assimilar aquela saída ali. Foi muito emocionante ver aquelas faixas, foi emocionante ver aquelas crianças, foi emocionante ver aqueles irmãos novos convertidos, pessoas, ver os irmãos, né, de outras igrejas, de outros ministérios, de ver ali, né, todo o setor ali reunido. Foi surreal isso aí. Foi... Não tenho palavras. Não tenho palavras. Pastor, qual a sua visão sobre tudo isso que aconteceu? Né? Você acha que você vai ter isso que o senhor viveu, vai ter um impacto no seu ministério agora como pastor? Com certeza. Porque na realidade, quando eu orava a Deus pedindo uma experiência para Deus se manifestar a mim de uma forma diferente, porque a gente está aí no ministério há 30 anos. Tem 30 anos que eu coopero com o nosso ministério. E a gente tem feito isso com muita dedicação, com muito respeito, com muito temor. Porque não é fácil, mas de vez em quando a gente questiona, será que essas mensagens que a gente tem pregado, nessa minha simplicidade assim de... Porque eu não sou aquele camarada profundo, né? Porque tem gente que é tão profundo nas mensagens. Olha, isso aqui é um verbo do aramaico, do grego, do hebraico. Essa aqui é uma afirmação da Septuaginta e tal. Isso é tão profundo que a gente, quando vai levar uma mensagem, a gente fica assim, Senhor do céu, misericórdia. E será? E às vezes a gente pergunta, a gente vê, o povo fala, né? Mas mesmo assim, nós somos humanos. Na grande realidade, nós somos humanos, somos falíveis. E eu, às vezes, eu ficava preocupado com isso, né? Mas aí Deus me deu uma resposta muito direta, né? O que realmente a gente tem que pregar é a simplicidade do Evangelho de Cristo. Temos que pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Temos que pregar que existe o inferno, existe o céu. E temos que ser forte nessas mensagens. Temos que pregar o perdão. Olha, temos que pregar o perdão. Olha, quantas pessoas estão no inferno por coisas pequenas. Olha, raiz de amargura. Pessoas que não perdoam. Entendeu? Pessoas que ficam amarguradas por uma ação de alguém e tal, que queria que alguém fizesse isso e aquela pessoa não fez. Fica amargurada, guardando mágoa, se matando. Entendeu? Não. Eu voltei e falei assim, olha, eu vou continuar pregando a simplicidade do Evangelho, aquilo que eu tiver, as minhas definições, as minhas conclusões teológicas, aquilo que eu tiver de expressar dentro de uma coerência doutrinária, eu vou continuar pregando, entendeu? Vou deixar, vou continuar. Só que eu voltei com mais sede de pregar a palavra, voltei com mais certeza de o que é mais importante para mim, é a minha salvação. A minha salvação, ela é muito importante, porque aonde eu fui, misericórdia, não quero ir para lá não, eu quero ir para o céu. Eu quero alcançar aquele hino e aquele clarão. Eu quero alcançar. Então eu não quero ir para o inferno. Então eu quero ir para o céu. Então eu não vou deixar que as mínimas coisas... Porque eu, como pastor, eu posso perder a minha salvação. Eu tenho que cuidar de mim, da minha vida espiritual também. Para que eu possa levar você, levar a equipe aqui, a minha esposa, levá-los também ao mesmo caminho, que é o caminho do céu.
Pastor, teve uma grande mobilização de intercessão, de oração nas redes sociais, né, em vários estados do Brasil, muitos estados, inclusive no exterior, né, em outros países como Indonésia, Austrália, de oração, de intercessão, de clamor pela sua vida. Quando o senhor saiu, o senhor ficou sabendo, né, de toda essa movimentação. Então, como que o senhor se sentiu a saber de tudo isso? O senhor tem algum motivo por ter sido tão grande mobilização pela sua vida? Não sei. Eu sinceramente eu não sei. Talvez alguém fique falando, você sabe, eu não sei. Porque a gente sabe que o senhor é muito amado, né? Isso ficou claro para todo mundo. Olha, eu tenho até medo de falar essas coisas, porque vocês sabem como é que eu sou. Eu não... mas eu fiquei assim, eu estou tentando assimilar isso, né? Porque, na realidade, quando me falaram, né, que a igreja da Indonésia, os irmãos de lá, estavam orando por mim, inclusive, um abraço aos irmãos da Indonésia, estavam orando por mim, e pessoas nativas da terra lá mesmo, né? Eles estavam orando por mim, eles estiveram aqui no Brasil, e eles estavam fazendo um trabalho missionário, e precisavam de ajuda, né? E eles foram lá na nossa igreja, na QS12, nós o recebemos e tudo, e a gente ajudou, né, na obra missionária. E a partir desse momento eles pegaram um amor pela gente, né? E assim, eles clamaram lá no país deles, né? E a questão da Austrália também, do mesmo jeito. Só que a gente fica assim, porque foram grandes assim as manifestações, pessoas que me acharam, né, através da rede social. Amigos de infância. Amigos de infância, justamente, né? Tanta gente que apareceu, mas tudo isso aí, tudo é Ele. Tudo é Ele, porque vocês estão diante de uma pessoa aqui que era analfa de pai, bet de mãe. Eu só tinha quarta série. E com a quarta série, o Senhor me escolheu para mim ser pastor. Pessoal, e agora nós estamos aqui com a irmã Dora, que é a esposa do nosso pastor Wilson, porque ele teve um tempo internado na UTI, inclusive sedado, e ela que esteve aqui do lado de fora, vivenciando também toda essa experiência tão dolorosa e difícil. E agora eu quero falar com ela, irmã Dora, para saber como foi para ela essa experiência, desse momento tão difícil que ela passou com o pastor Wilson também. A paz do Senhor, estamos aqui alegres com o Senhor Jesus, né? Porque os momentos, também, né? Você, claro, lógico, né? Mas foram momentos muito difíceis. Quando a gente soube que tinha contraído Covid, né? Eu fiz o teste, saiu o resultado primeiro, aí ele olhou nos meus olhos, eu fiquei meio preocupada, né? Eu sou diabética e tudo, aí ele falou assim, Dora, nós não vamos morrer. Aí eu peguei aquela palavra, né, pra mim. Aí aconteceu, né, eu fiquei bem ruim, aí depois eu melhorei, ele piorou. Aí quando ele começou a passar mal, que teve que se internar para tomar oxigênio, aí eu falei, deve ser só para tomar oxigênio mesmo. Mas foi agravando, né? Aí ele começou a passar mal, ele ligava para mim, mal conseguia falar, aquela coisa. Aí o momento mais difícil foi quando eu soube, né, que ele tinha ido para UTI. E aí, com uns 3 dias mais ou menos, que eu tive a notícia que ele foi entubado. Irmãos, foi uma coisa assim, difícil, angustiante. Porque a gente ia no médico, via os boletins, todo mundo sabia, né, a situação, tudo, mas eu ia lá. Eu via ele naquela situação. O médico dizia para mim que era grave e que tinha risco de morrer, né? E eu na frente dos irmãos, os irmãos me ligavam, me davam força, e eu falava, não, Jesus falou que ele não vai morrer, né? Mas quando dava assim, todo mundo ia dormir de 1 hora até amanhecer o dia, era eu e Deus. Foi uma coisa, eu li aquele Salmo 51, que o salmista disse, a angústia do inferno se apoderaram de mim. E foi horrível. Mas era assim, vinha aquele refrigério, porque o Espírito Santo, Deus falava comigo que ele não ia, mas a carne nossa é fraca, né? Eu ficava sabendo que o entubou, com 3 dias faleceu, o outro entubou, foi a óbito também, e assim, foi pessoas próximas a nós, né? E aquilo me apavorava, né? Eu falava, Deus, meu marido não, Deus...
Mas nas madrugadas Deus me dava, eu ia dormir já amanhecendo o dia, angustiada mesmo. Eu tinha certeza, mas ficava na minha mente, né? Eu via ele entubado e eu ficava vendo ele o tempo todinho. Aí quando eu só sabia, tinha noite que eu só sabia clamar: Ele não, Jesus, Ele não, eu preciso, a igreja precisa. Foram aquele momento, mas eu tive experiências com Deus, né? Deus, foi a época que eu comecei mais a orar, falei que agora eu vou orar mais, né? Porque muitas das vezes ele fica orando muito tempo, eu não dou conta, eu vou falar a verdade, né? Ele ficava 1, 2, 3, aí eu ia dormir, eu, não, Jesus, vou orar mais, Jesus, eu vou orar mais, né? Foram 4 dias de angústia, o Espírito Santo me falava, vinha versículos na Bíblia, eu tive um sonho, eu e ele olhando um pé de pera, irmã, mas era tanta pera, de cima a baixo, assim, você não via folha, só via as peras, até assim encostando no chão. E ele dizia para mim, olha, e eu falava, amor, nunca vi peras desse jeito, que peras lindas, né? Aí teve um dia que eles falaram para mim, né, que ele tinha aumentado a febre, que ele estava com essa bactéria, que ele ficou mais assim por causa dessa bactéria. Aí eu ia novamente, não colocava no grupo, mas o médico me falava, ele é grave, tá? Tem risco de morte. Eu voltava arrasada de novo, né? Teve um dia que eu fiquei tão ruim que eu falei, não vou não, gente, vai lá, não dou conta não. Aí, quando foi à noite, Deus me mostrou, tem uma menina especial na 312, né? O médico falou que ele estava tentando tirar a sedação dele, mas ele estava se batendo muito, não tinha como tirar, né? E eu ficava preocupada, porque tem muitos que vêm a óbito quando estuba, né? E eu comecei a orar, Jesus, e eu orava quase todo dia, eu coloquei a coberta dele assim do meu lado e eu passava a noite com a mão na coberta. Senhor, vai lá no hospital, Jesus, passa as suas mãos ungidas sobre ele, porque tinha as enfermeiras que ficavam orando lá também por ele. Eu via os áudios, os vídeos, né? Mas eu passava a noite, irmão, era uma angústia tão grande que eu quando vinha aquele pensamento, ele vai morrer, não, Jesus, eu não dou conta agora não. Se eu for levar ele depois, Jesus, mas eu ainda preciso dele, meus filhos precisam, a igreja precisa, era a noite toda. Tinha noite que eu só falava, misericórdia, Jesus, leva ele não, misericórdia, passar a noite na misericórdia, né? Graças a Deus o Senhor teve misericórdia, muitos orando. Eu tive uma experiência também que eu vi o amor da igreja, o amor dos irmãos, pessoas que eu jamais imaginava de 20 anos atrás me ligando, irmã Dora, eu nunca esqueci de vocês, eu amo você, eu amo meu pastor e ele vai voltar, E foi uma experiência muito linda. Não, e a tia Maria? A tia dele, nós chegamos lá no hospital, ela não soube notícia que ela não tem... Meu Deus do céu! Ela não mexe com rede social, ela é já idosa, né? E ninguém ligou para ela foi parar no hospital para saber notícia dele. Você acredita que ela foi na frente, ela foi lá no hospital? Aí eu sonhei, sabe? No dia que o médico falou que deu febre e que ele estava grave, tinha risco de morte, né? Isso ele já estava no mais ou menos o 4º dia internado, ou entubado, né? Aí à noite eu fiquei arrasada. Essa noite eu não dormi, eu só chorava. Mesmo com o remédio que a Patrícia me deu, eu não estava conseguindo dormir, né? Chorava. Aí quando foi à noite eu tive esse sonho, né? Que essa jovem da trans, que ela é especial e ela se batia e eu ficava desesperada, né? Aí eu chamava o pai dela e falava, e agora, irmão Ramiro, a Monique, posso falar, o irmão Ramiro é quase meu irmão, né, Ramiro? Aí ele falava assim para mim, não, só acalma ela, que vai ficar tudo bem. Aí eu pegava ela, colocava no meu ombro, igual um bebezinho, né? E eu batia nela e ela se acalmava. Depois dali eu dizia que eu tinha que ir embora para casa, que tinha muitos dias que eu estava fora de casa, né? Aí quando eu chegava em casa, eu entrava e tudo, aí tinha uma pessoa lá, me recebia e eu falava assim, cadê o Wilson? Ela dizia, tá na cozinha. Aí quando eu entrava na cozinha, eu abraçava ele com aquela saudade, aquela felicidade tão grande de tá abraçando ele ali novamente. Aí ele falava assim, vem aqui fora que eu vou te mostrar uma coisa. Quando eu abri assim no fundo, irmão, era uma plantação de couve, é a coisa mais linda. As couves assim mais ou menos de uns 80 centímetros, cada folha linda e era de fora assim. Ele falou, aí o Espírito Santo falou, ó os frutos. Do mesmo jeito que falou das peras, falou das couves também. Depois daquele dia eu acordei,
tranquila. Os irmãos sempre mandavam o mesmo hino de canção e louvor, Sossega, né? Aquele hino, aquieta minha alma. E eu ficava só com aquele hino a noite toda. Aí depois desse dia eu acordei tranquila. Aí eu fui no hospital de novo, o médico estava do mesmo jeito, continua isso. Mas eu voltei tranquila, minha alma tranquila, porque eu sempre tinha... Eu falava, Jesus, ele tem tanta fé que a gente não ia morrer de Covid, de outra coisa, menos de Covid, né? Complicações do Covid, né? Eu estava mais tranquila depois daquele dia que eu tive o sonho, tudo, né? Deus me mostrando os frutos, aquela que Deus não ia levar ele, que não ia levar ele. Aí os pastores do nosso setor, quase todos os pastores ligaram para mim, não ficou um sem ligar, todos ligaram. Enfim, do nosso ministério todos, de outros ministérios, e sempre eu, não, irmão, fica tranquilo, Deus ele ainda tem obra para fazer, eu tenho certeza, irmão, ele vai voltar, né? E eu fiquei, eu tentava passar, eu tinha certeza, mas quem está passando pelo vale, né, quem está passando, quando se sente sozinho, deitado ali na cama, né, aí de vez em quando eu ficava com aquela angústia, mas com aquela grande certeza, né, de que ele ia voltar. Aí quando meus filhos chegavam, no domingo mesmo, o Eliel ficou tão triste que ele foi para a igreja com sensação de luto. Ele falou para mim no outro dia, que ele foi chorando, já pensando que ia receber a notícia que ele tinha falecido e tudo, né? Eu abraçava meus filhos me apoiaram aqui, vieram aqui, a Senira, vieram os irmãos, né? O Bálsamo vieram, né? Vieram a Senira, tudo fazer essa homenagem, que ele falou da homenagem, pensou que tinha morrido, né? Mas eles estavam vindo aqui para mostrar o amor. E isso foi uma das experiências que mais me encantou, irmão, porque eu vi o amor de Deus, porque isso é Deus, né, na vida da gente, né? Eu vi o amor de Deus, o amor que Deus colocou nos irmãos, até irmãos de muito tempo, né, ligando, querendo saber notícia. E assim foi, né? Os irmãos, as irmãs, todos os irmãos do nosso ministério inteiro, o setor, os copastores, né? Os coordenadores, o meu pastor Sival ligou para mim, o pastor Manuel Xavier, eles foi incrível, irmão. E Deus, eu aprendi assim, que muitas vezes a gente, quando a gente passa por uma experiência dessa, eu tinha certeza que ele não ia embora, Jesus não ia levar ele, porque já tinha uns 2 anos que ele estava pedindo essa experiência com Deus, né? Ele queria uma experiência sobrenatural, ele queria que pedindo para Deus usar ele na cura, todo dia, Dora, eu quero ser usado na cura, porque Deus já usou ele muito na cura, na 118, lá no Recanto. Então eu agradeço a todos, né, ali que ligava para a gente, que nos confortava. Quando eu ia lá as enfermeiras, toda a equipe da saúde ali do Ananeri. Eu agradeço de coração, porque eu chegava lá para entrar, e eu falava que eu ia visitar saber notícia do Wilson Donizete. Eles conheciam, não era o Wilson Donizete, era o pastor. Tinha que falar, é o pastor que está lá. Mas assim, Deus cuidou de uma tal maneira, tanto cuidou de mim aqui, como cuidou dele lá. Eram as orações na madrugada, eram coisas lindas. Deus cuidou mesmo. E eu agradeço muito a Deus. Tudo que eu tenho que dizer é gratidão. Gratidão a Deus por tudo, né? Ele permitiu que ele passasse por essa experiência, mas cuidou dele. E cuidou também de mim e dos nossos filhos, né? Os nossos irmãos, todos, não vou citar mas de criança, porteira, adolescente, obreiro, todos, eu agradeço de coração, porque eu me senti amparada, não teve um momento que eu fiquei pensando assim, tô triste, ninguém, passando pela luta que eu passei, mas agradecendo a Deus todo dia e orando pelos irmãos. Ele tem um caderninho que ele coloca de oração, as 3 horas, eu orei, enquanto ele estava lá, eu peguei o caderninho dele todo dia e orei. E eu agradeço mais a Deus, porque eu chorava demais. Eu falava, Jesus, eu tenho uns filhos, eu tenho uns netos, eu não estou sozinha nesse mundo, mas ele é a minha cara metade, eu não posso ficar sem ele. Eu amo demais e sou grata a Deus por ter me dado mais essa oportunidade de nós chegarmos, igual você sempre falou, que nós vamos andar de bengalinha os dois, se Jesus não voltar.
E é isso. Estou muito grata a Deus, grata mesmo. E com essa experiência, voltei querendo ser mais crente. Fiz votos com Deus, eu e Deus, que Deus sabe, né? Eita Deus! e voltei sendo mais crente. Irmãos, sejam mais crentes. Valorize sua família. Valorize quem está ao seu lado. Valorize os seus filhos, seu esposo, sua mãe, seu pai. Valorize, porque para perder, muitos é daqui para ali. Depois que perde, quantos eu vi chorando? Eu não aproveitei, eu queria estar mais tempo e tudo. Então aproveite agora, enquanto você tem tempo de estar com a sua família. Porque esse Covid está levando muitos, né? Não só Covid, câncer e outras coisas, né? Mas vamos aproveitar, amar mais, ser mais sincero, ser mais amável com todos, tanto na igreja como com seus parentes, com quem está próximo de você. Valorize quem te ama, quem está ao teu lado. Valorize. Porque eu estou valorizando mais o meu querido esposo. É interessante observar que essa questão da valorização. Talvez você tenha um pastor aí que é uma bênção. Valorize seu pastor. Verdade, tá bom. Viu? Valorize o seu pastor. Fique mais perto dele. Tá bom? Valorize enquanto ele está aí ao seu lado. Tem muita gente que não valoriza o seu pastor. E eu estou satisfeito com tudo que tem acontecido aqui com a gente. Eu queria só falar, que eu lembrei agora, né? Porque muita gente fica falando, por quê? Porque nossa, teve uma pessoa que falou assim, nossa, como ele é querido, tanto de gente que tá. O que eu vejo no meu esposo é simplicidade. Nunca almejou nada, tudo foi Deus que colocou na mão dele. Um pedia uma coisa, outro pedia outra. Lá onde a gente aceitou Jesus mesmo, muitos foram consagrados há muito mais tempo, a pastor e tudo. E tinha irmãos que diziam, isso até hoje, porque ele nunca pediu nada, ele esperou tudo o tempo de Deus. E eu tenho certeza que para ter um ministério assim, a pessoa tem que ser assim. Ele é um pastor que ele é simples, humilde, e ele é um pastor companheiro, ele é um pastor, eu falo que ele é povão. Onde está o povo, ele está lá. Ele gosta mesmo de ser povão, de estar ali junto, pode ser numa barraquinha da esquina. E que Deus abençoe a todos, e quero dizer que estou muito feliz, muito grata ao meu Deus, porque foi Deus que trouxe ele de volta, eu tenho certeza. Pessoal, estamos chegando então ao fim de mais um programa Falar Cristão. E uma coisa que a gente aprendeu nesses tempos e com essa entrevista é que nem sempre o Senhor vai nos livrar da fornalha, mas Ele vai sempre estar conosco quando passarmos por ela. Então que o Senhor te abençoe, que essa entrevista vai edificar a sua vida, e somos gratos a Deus sim, por esse grande milagre que Ele deu ao nosso pastor Wilson. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos, foi muito bom estar aqui, espero que tenha edificado a sua vida, e de todo o coração. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas orações. Não estaria aqui se não fosse a misericórdia de Deus. E não estaria aqui se não fosse vocês, se tivessem intercedido por mim. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Os meus filhos também me fizeram muitas promessas, né? E as minhas noras. Então foi bênção de Deus, né? Eu voltei aqui, a outra falou, eu vou fazer um pudim pra ele, se ele vir e tal, aquele negócio todo. Eu vou fazer um pavê, vou fazer não sei o quê. O outro falou, eu vou fazer eu podia ter feito uma picanha. Eu fiquei devendo essa picanha. O outro, eu fiquei devendo a carne de sol e tal. Aí o outro falou, não, rapaz, eu fiquei devendo isso, eu fiquei devendo aquilo. Gente, quem estiver me devendo, pague. Como é que é o negócio aí? Não peça experiências, como você fala, Não, mas eu só pedi experiência porque eu falei com Deus, né? Sobrenatural, ele fica só pedindo. Deus manifesta mesmo, porque eu vejo a pessoa falar, eu vi um anjo, uma luz entrou no meu quarto e tal. Eu nunca tive essa experiência, então é por isso que eu pedi, né?
Nosso coraçãozinho não aguenta mais não, pastor. Não, de jeito nenhum. Vamos acabar com essa oração, ela tá ótima, já respondeu, agora já Tá tá. ótimo. Encerrou Agora tudo eu isso. vou Se pedir contente outras com o coisas. que Deus Vou te pedir- der, né? Vou Se pedir co- outras coisas, né? É, Haja coração. haja coração. Meu Deus. Foi Se muito contente com o que Deus te der. Não peça mais experiências sobrenaturais, não. Pudim, já veio. Já, o pudim já. É. Aí a O Fabiane pudim, o fez. pavê, tá faltando a Não, a picanha. picanha quem A carne de fez- sol. A picanha quem tá devendo é o nosso cinegrafista Thiago, né? Que tá devendo Não. a picanha Ele falou que hoje maturada. ele vinha. Né? Mas tem mais E aí, gente André? devendo, Sara. Tá devendo Como é que é o a picanha gritinho aí? maturada. Ui! Ou não. É, minha filha, que não esquece não. É. Era maturata, né? É, tá achando que não é qualquer uma não, ainda é maturada.